Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o tema dessa aula é Introdução à História da Cartografia. Se você ainda não sabe como a cartografia evoluiu ao longo do tempo, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é Introdução à Cartografia. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e dê o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, ok? Então vamos lá. Então, como eu já disse, a gente vai falar um pouco sobre a introdução, um pouco da história da cartografia, como a cartografia evoluiu até chegarmos aos dias atuais, mas de uma forma bem rápida e sintética, só uma introdução sobre o assunto. Então, cartografia é um conjunto de técnicas científicas e artísticas que tem como objetivo representar de forma reduzida a superfície terrestre. Então, a cartografia ela busca pegar aquilo que é o espaço geográfico, que é real, aquilo que está em 3 dimensões e colocar nos mapas. Colocar em tamanhos reduzidos, possibilitando que as pessoas observem, se localizem através daqueles objetos. A cartografia, ela produz mapas, ela produz maquetes, ela produz plantas, ela produz globos terrestres, ela produz formas de representação que vão facilitar, como eu já disse, o entendimento, a localização, a orientação no espaço onde a gente vive. Então ela tem uma utilidade muito grande para todas as pessoas em várias áreas, no nosso dia a dia, no cotidiano. Várias profissões utilizam a cartografia para poder desempenhar as suas funções, ganhar dinheiro, trabalhar. É fundamental a cartografia. E cada vez mais a gente tem evoluído nesse processo. Antes era meio complicado utilizar mapas em determinadas situações, mas hoje com o auxílio da tecnologia a gente tem a possibilidade de utilizar mapa em qualquer local, em vários dispositivos, em automóveis. Hoje a gente está numa situação onde o mapa está presente em várias situações diferentes e tem sido utilizado de forma ampla pela sociedade através dos aplicativos e da tecnologia que nós temos hoje. Vamos continuar sabendo um pouco mais sobre como a cartografia evoluiu. Então a cartografia ela existe há milênios. Desde que o homem percebeu a necessidade de conhecer os lugares, ele passou a desenhar nas rochas aquilo que ele precisava, onde ele precisava ir. Os mapas começaram dessa forma, o homem desenhando nas rochas a localização, desenhando nas rochas o lugar onde ele morava, as situações da vida. Então o mapa ele surge da necessidade humana de conhecer os lugares, de representar os lugares, isso há muito tempo atrás. Durante séculos, milênios, o mapa foi criado e produzido a partir apenas da observação e da descrição. O homem ele via ou alguém descrevia para aquela pessoa responsável por fazer o mapa e aquela pessoa passava aquele mapa, transformava aquilo num objeto, num desenho e que era utilizado para a localização. Então, durante muito tempo, apenas a observação, apenas você ver ou alguém descrever era a maneira como se criavam os mapas. E no início, os mapas, eles eram, depois da rocha, eles começaram também a ser gravados em pedra, em argila. Além das rochas, eles começaram a ser gravados em pedras ou em argila. Então já foi um processo onde o homem começou a evoluir um pouco, saiu apenas do desenho de rocha, passou a pegar pedaços de pedras, pedaços menores, argila, para poder produzir os mapas que ele precisava para se localizar. Depois, esses mapas passaram a ser desenhados em tecidos, em pergaminhos, em papiro. Pergaminho, pele de animais, e em papiros que são originados de uma planta que existia lá no Oriente Médio, que eles faziam
os mapas a partir desses objetos, desses materiais aí, que eram tecidos, pergaminhos e papiros. Então, o mapa foi começando a ficar mais útil, mais fácil de ser manejado, e começou a ser mais utilizado e tinha uma importância muito grande para a guerra, para os reis, porque era uma forma de você conhecer o espaço e conhecer o local, por exemplo, onde você ia ter um conflito, um confronto, um ataque. Então era importante conhecer os mapas, e os generais, os caras que estavam relacionados com a guerra ali, eles tinham que saber isso para poder se movimentar dentro do terreno e saber a hora de atacar, de recuar. Então, tem até um livro famoso na geografia, um clássico da geografia, que é da década de 70, que tem o título de Geografia, Isso Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, que vai mostrar a importância da geografia ao longo do tempo e da cartografia, claro, né? E da cartografia, que é que nós estamos falando aqui mais especificamente, a importância dos mapas para a história do poder no mundo, como que ele foi importante, o conhecimento, o acesso, e era muito valioso para poder os reis conquistarem territórios nos períodos antigos. Depois que o homem criou a imprensa, criou a máquina que vai reproduzir através do papel, você vai ter ainda uma facilidade maior, os mapas vão ter uma condição de ter mais acesso, de serem reproduzidos, de pessoas num número maior conseguirem manusear os mapas, e também vai ser mais fácil de manusear os mapas a partir da invenção do papel, e os mapas vão ser divulgados e disponibilizados em maior quantidade a partir da invenção da imprensa. Então a imprensa tem um papel muito importante para a divulgação, para que o mapa fique mais popular a partir do século XV, XVI, XVII, XVIII. Outro momento importante da cartografia foram as grandes navegações. Com as grandes navegações, os mapas eles foram aprimorados, porque novos locais do mundo foram descobertos ou conquistados pelos europeus, e os europeus, a partir do acesso à informação, passaram a criar mapas mais precisos da localização do planeta. E também, a partir das grandes navegações, começou a se incorporar na cartografia a matemática. Então os mapas começaram a ter uma precisão maior a partir do uso dos cálculos matemáticos dentro da cartografia. A cartografia deixou de ser apenas um desenho muito mais artístico, como foi até um determinado momento. Os mapas, inclusive, alguns tinham até elementos mágicos, como dragões nos mares, para mostrar, às vezes, lugares perigosos para os navegadores. E a partir das grandes navegações, os mapas vão ficar mais técnicos e vão incorporar cálculos da matemática para tornar essa localização, essa orientação mais precisa. E a cartografia ela teve um desenvolvimento muito grande, um desenvolvimento enorme no século XX, quando o homem ele começa a utilizar o avião para obter fotografias do terreno, e aí ele vai começar a produzir mapas melhores e mais detalhados, porque ele vai ter uma fotografia exata, similar, igual à realidade, para poder produzir esses mapas. E depois, com a descoberta e a invenção do satélite artificial, o homem vai ter uma nova maneira de produzir mapas, utilizando o satélite para obter imagens do planeta, e vai conseguir criar imagens do espaço geográfico, e vai possibilitar mapas ainda melhores, mais detalhados, mais precisos, de áreas que anteriormente não era possível obter. Então você vai ter aí uma evolução muito grande ao longo da história da cartografia, que vai culminar com o momento que nós temos hoje, onde já se mapeou o mundo inteiro, e hoje a gente tem, na verdade, uma possibilidade de estar monitorando em tempo real. A questão não é ter o mapa, porque a gente tem mapa do mundo todo, mas você pode hoje monitorar em tempo real a localização, a orientação dos objetos através dos satélites. Então,
você tem uma situação bem diferente daquilo que nós vimos anteriormente, nesse processo que a cartografia ela evoluiu muito, principalmente a partir do século XIX e no século XX, com as invenções e as tecnologias que o homem criou. Agora a gente vai dar uma olhada nesse processo evolutivo dos mapas. E a gente está vendo aí uma pintura rupestre, quer dizer, assim que era no início, os mapas eram produzidos, eram pintados, desenhados na rocha para mostrar a localização, para mostrar aonde morava ali aqueles povos das cavernas, aqueles homens na pré-história. Então eles começam a desenhar na pedra. Então esse é o primeiro tipo de mapa que vai surgir, o homem vai começar a utilizar dessa forma para poder conhecer melhor, para poder se localizar melhor. Ele vai começar a fazer essas pinturas na rocha. Outro mapa, um mapa antigo, um mapa mais antigo e que vai também mostrar uma outra forma de como ele era mais artístico, mais um desenho. Esse mapa da medieval aí. E aí você tem agora um mapa já do período das grandes navegações, você já tem um mapa mais preciso, já que aparece uma grande parte, ou a maior parte do mundo já estava, de certa forma, descoberto. Você ainda não tem aí a Antártica, mas você já tem a Oceania, você já tem a América e praticamente a América inteira. Então, você tem nesse mapa já o mundo como ele mais próximo do que é a realidade e que o homem já tinha conquistado e descoberto muitas coisas nesse período das grandes navegações. Então, como eu falei, há uma evolução na produção e na confecção de mapas precisos a partir das informações que foram obtidas com as conquistas das grandes navegações feitas pelos europeus. Você tem aí já uma fotografia aérea, você tem aí uma fotografia do espaço, uma fotografia do terreno feita a partir de um avião. Então já aí mais um momento que a cartografia vai evoluir, você vai ter uma precisão maior a partir dessas fotos na hora de produzir os mapas, e você vai ter também aí as imagens de satélite, onde o homem ele vai conseguir produzir imagens de lugares mais remotos, mais difíceis de se alcançar a partir da criação desses satélites, e esses satélites vão começar a produzir no início nós sabemos que os satélites não tinham essa função, eles com o tempo vão ganhar essa função de produzir essas imagens do terreno e contribuir para o conhecimento maior do planeta Terra, do espaço geográfico de uma forma geral. Então é isso, a gente viu nessa aula uma introdução bem básica sobre a cartografia. Então eu espero que você tenha entendido e compreendido como que a cartografia evoluiu ao longo do tempo, como que o homem foi descobrindo e criando e trazendo inovações para os mapas que possibilitaram que a gente chegasse até os dias atuais. Ok? Então, se você gostou dessa aula, você se inscreva no canal, dê o seu like para que outras pessoas possam assistir essas aulas e aprender mais sobre geografia, sobre cartografia e sobre o mundo em que vivemos. Até o próximo e saudações geográficas!